seus lindões, Chrysler aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar do episódio mais esperado do Mid-Season, o episódio 8 da terceira temporada de Riverdale, agora só em janeiro. E assim, né, ele teve um final bem chocante. A gente sabia que isso iria acontecer porque Riverdale trabalha muito bem os seus ganchos, e como vocês podem perceber, né, estou aqui com o cenário da live, né, só mudei aqui, tava escrito live, agora é mid-season, mas estou gravando aqui na sequência sobre esse episódio, por isso que tá diferente, né, aqui o cenário. E quem ganhou a jaqueta foi a Carol da Silva. Sim, eu fiz um sorteio aqui no canal e eu tenho boas novidades pra vocês, porque quando a série voltar, teremos outros sorteios. Inclusive, deixa aqui nos comentários se vocês querem outra jaqueta, se quer a jaqueta do Serpente, o que vocês acham mais legal. E aí, quando voltar a série, eu vou falar o que é o novo sorteio, porque eu quero que vocês participem, mas muita gente participou, eu fiquei muito feliz. Inclusive, eu quero deixar o meu agradecimento real, oficial, aqui da live, que, cara, vocês foram muito fodas, vocês acompanharam, eu não esperava que ia ter o resultado que teve, então eu tô muito feliz e muito obrigada, e é por isso que eu também quero recompensar vocês de alguma forma por terem acompanhado tanto os vídeos de Riverdale aqui no canal. E tem outra novidade super positiva aqui pra vocês, porque mesmo com o hiato da série, a gente ainda vai falar muito dela aqui. Vocês acham que não? Eu vou fazer vídeo todas as quintas-feiras ainda de Riverdale, mas no caso vai ser só um vídeo, né, em vez de dois, que nem eu tenho trazido no período desse ato, porque a gente vai ficar órfão de Riverdale, mas o canal, ó, vai continuar trabalhando mesmo quando os outros estão de férias, entendeu? Então, pra você não perder nada, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação de quando tiver um vídeo novo. E lógico, não deixa de seguir os meus parceiros do Riverdale Brasil Oficial e também do Riverdale Brasil, porque eles me ajudaram muito, me deram muita força pra fazer os vídeos aqui. Esse episódio de Riverdale esclareceu umas coisas e também expandiu o universo do D&D, né? Porque quando a Beth e a Ethel estavam lá com a irmã Woodhouse, ela revelou que na realidade o jogo já é muito antigo em Riverdale e que elas utilizavam do jogo e também do Rei Gárgula meio que como um tratamento de choque, né? Em que o medo ajudava com que as pacientes se curassem, né? E por isso a gente tem naquela sala lá a pedra, né? A estátua do Rei Gárgula. E a Beth comprovou que na realidade quando elas viam o Rei Gárgula, na verdade era uma coisa que estava na cabeça dela, era uma alucinação. Apesar delas terem visto ele, figurativamente falando, a gente já vai chegar aí, mas quando isso foi revelado, fez total sentido que a gente tenha visto aqueles desenhos tão variados do Rei Gárgula, porque significa que cada uma delas que entraram naquela sala, elas viam o que estava na imaginação dela, o que estava na alucinação delas, e é por isso que o Rei Gárgula, ele não era uma figura só naqueles desenhos. E esse arco, primeiro que eu tenho que falar que eu adorei o Sisterhood, né, da Ethel e da Beth, porque tava todo mundo odiando a Ethel e de fato a gente tem aí uma personagem muito legal e eu gostei muito de como elas se ajudaram, né? E esse arco, ele também pode ter revelado a identidade do Rei Gárgula e também dos grifos, né? Porque finalmente a gente conheceu o outro lado, a gente sabe que os grifos agora eles são o lado bom, em que a rainha representa a esperança. E sendo assim, o Rei Gárgula ele representa o medo, né? Então, o medo, ele pode ser meio que várias coisas. Ele pode ser o Hiram, ele pode ser o poder da Hermione, ele pode ser o que o Claudius está tramando por trás. Então, meio que o Rei Gárgula representa, ele é algo que pode ser visto de várias formas, assim como a rainha, né, a rainha Grifo, ela pode ser a esperança, não necessariamente que a Beth, apesar de ter sido maravilhosa e ter se vestido lá de rainha, ela é uma forma ilustrativa da gente falar do que se trata a rainha Grifo. Mas aí, ok, né, a gente teve lá a revelação que a Ethel e a Beth de fato viram o Rei Gárgula, elas confirmaram que ele existe, mas não seria muito mais provável que seja alguém que conheça essa história e esteja se aproveitando disso, porque a gente sabe que isso é algo muito antigo que tá rolando em Riverdale e que de fato a gente viu acontecer e que na realidade o jogo nem era pra ter saído lá da casa das irmãs. Ou seja, o Rei Gárgula ele meio que só seria uma forma de assombrar quem impedisse o que tá acontecendo em Riverdale, que nem a gente viu aí no final desse mid-season, né? E que Riverdale tá em quarentena e que de
fato, a gente vai conhecer o projeto Souldale de Hiram. Que as temporadas estão conectadas, eu já tinha falado desde o episódio anterior aqui no canal, mas isso ficou bem claro que a gente tá se referindo ao episódio Souldale, né? Porque se a gente lembrar bem, isso tudo começou desde a primeira temporada, quando Hiram contratou os serpentes para aquele cinema ficar desvalorizado e assim ele comprar o terreno por um preço inferior, assim como a gente também viu que ele se interessou pela escola lá dos serpentes, né? A escola do sul. Quem lembra da greve de fome do Jug? Sim, justamente porque a escola ia se transformar numa prisão e teve toda uma comoção, inclusive todo o envolvimento do Archie e do Hiram meio que perseguir ele tem a ver aí com esse arco, pra vocês verem como tudo acaba se conectando, né? Então a gente já sabia que a prisão ela tinha algum envolvimento com o Hiram, a gente achava que só tinha algo relacionado lá com as lutas, mas eu também fiquei pensando que quando o Mad Dog sumiu, provavelmente ele tinha ido para esse lugar que eles estão fazendo as drogas e que a gente sabia que em outras prisões eram feitas drogas na realidade, não necessariamente só as lutas. Ou seja, as prisões elas meio que servem para ser uma forma de ganhar dinheiro de uma forma errada, né? A gente soube disso quando eles conheceram Athens, né? Que inclusive é bastante interessante a gente pensar, né? Que só homens trabalham na prisão. Afinal, a gente conheceu a prisão sendo uma prisão masculina, tanto que eu já tinha falado que aquele Gully, ele era bem o alvo de quem trabalhava nas prisões, né? Que ele tinha envolvimento com droga para sustentar a família dele desde novo, né? E como a gente pôde conferir nesse arco de Athens, só os homens eles estavam presos e eles estavam trabalhando com drogas para completar aí, para pagar uma dívida da família. E a gente só viu mulheres na cidade, né? Tanto que o Art ele foi moeda de troca justamente para um dos membros da família retornar, sair lá da prisão e a dívida ficar paga de fato, assim como a gente viu as meninas jogando o D&D, o que me dá outro questionamento, né? Porque os homens eles fazem todo esse trabalho pesado de mão de obra, mas até agora qual o envolvimento das mulheres? Só elas tiveram convulsões até agora. A gente viu a Ethel tendo convulsão, a gente viu a Beth tendo convulsão e agora as Vixens, né? A Josie também, que ela sumiu nesse episódio, mas eu já vi na promo que ela vai reaparecer aí lá no La Bonenut. Inclusive não percam o sneak peek explicado mais tarde aqui no canal. E já que a gente teve uma introdução do que são os grifos aí, né, nesse episódio, eu acho que provavelmente a gente finalmente vai conhecer um pouco melhor da Fazenda. Então eu acho que Riverdale sempre foi dividido em partes, né? A gente tem a primeira parte, que é justamente o que foi apresentado, aí o perigo. Aí a gente tem uma segunda parte em que tem uma explicação maior que vai fazer um sentido no final que vai juntar com isso. E aí a gente vai provavelmente ver aí a Fazenda, porque realmente não fazia sentido a gente conhecer antes, porque os grifos só foram introduzidos nesse episódio. Ou seja, a Fazenda pra mim é algo do bem. Tanto que a gente pode reparar que só mulheres também fazem parte lá da Fazenda, né? E se você pensar bem, todas as mulheres que participam aí do grupo, né? Que nem a gente viu lá na casa da Beth, que nem quando a Evelyn ia fazer meio que um mini grupo no colégio, tinha ela, tinha a Ethel e foi a Beth também, então é um lance bem mais feminino. A gente pode reparar que as pessoas que participam desse grupo, elas tiveram algum problema, algum trauma que envolve homens. Então, por exemplo, a gente tem a Polly, que ela perdeu o grande amor dela, né, o Jason, e a gente também tem a Alice, que teve a descoberta que seu marido era o Blackwood, né? E aí, a gente provavelmente, como a gente viu aí no final, a gente vai ver a Alice levar as meninas lá das Irmãs da Misericórdia e a Beth pra Fazenda. Inclusive, eu já achava isso, depois que eu vi a promo, eu acreditei mais ainda, mas, ó, promo a gente vai ver no vídeo mais tarde. E como o Riverdale tá em quarentena, provavelmente a gente vai ver o Jug encontrando com a Beth lá na Fazenda, meio que ele tentando entrar de alguma forma em Riverdale, eles acabem indo lá pra Fazenda, ou porque é a forma mais fácil de ficar de Riverdale. Mas a pergunta principal que fica aí é porque elas estão sob o comando de um homem, né, que é o Edgar Ever Never. A gente já sabe que ele é o cara aí da Fazenda, tanto que a Alice já tinha falado, ah, você simplesmente não conhece
conhece o Edgar Evernever e a gente não sabe muito dele ainda. Provavelmente a gente vai ter uma noção maior, principalmente porque eu acho que a fazenda vai ser como um abrigo, né, para essas pessoas aí de Riverdale, mas eu tô bastante curiosa, principalmente porque pra mim é bem clara essa separação que os homens fazem o trabalho duro e as mulheres, elas têm aí algum envolvimento com toda essa história aí dos grifos e gárgulas. De fato, o que a gente viu nesse episódio foi uma prévia do que vai ser o Projeto Soul Day, o que de fato foi pra frente, e a gente inclusive teve a Hermione como uma vilã. Mesmo que algumas pessoas tenham falado que ela parecia estar bêbada, é óbvio que ela tem muita culpa no cartório e ela podia estar meio que bebendo ali pela culpa que ela sente, mas você vê na personagem que ela teve um posicionamento diferente, ela se assumiu vilã, que nem a gente já tinha comentado aqui no canal, que a gente estava focando no Lodge errado, porque a gente viu o mesmo posicionamento que ela teve quando ela levou o Art ali naquele pico em que o seu motorista falou que a chefe queria falar com ele, e aí a gente descobre que é Hermione, né, e a gente de fato viu, e a Verônica viu com os próprios olhos que a mãe dela tá mais envolvida do que ela imagina. Então, de fato, a gente teve uma introdução do que provavelmente vai ser o Projeto Soul Day. É lógico que tem muita coisa ainda a ser revelada, mas deixa aí nos comentários o que você acha que pode ser a partir dessa separação entre homem e mulher e grifos e gárgulas que eu falei aqui, e que possa complementar mais ainda essa teoria. Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação de quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!